Por décadas, Barbacena foi marcada por uma história de dor, silenciamento e exclusão. Hoje, essa história encontra um novo desfecho. A liberdade escreve um ponto final. Instituições psiquiátricas de longa permanência abrigaram milhares de pessoas, muitas vezes privadas de sua identidade, de seus vínculos e de seus direitos. A liberdade escreve um ponto final. É importante a gente começar desse lugar. Poderia te contar aqui toda uma história desse processo, que eu acho que é fantástico, desse trabalho que nós já estamos fazendo há 27 anos, né? A primeira residência de 1999. Nós iniciamos esse processo, tinha duas frentes de trabalho. A própria reforma trazia isso muito claramente para a gente, a lei da reforma psiquiátrica, né? Nós iniciamos, inclusive, antes da lei 10.216, antes da portaria 106, que é de residência terapêutica. Então, nós fomos um pouco mais ousados em começar esse processo antes dessas normatizações, mas já entendendo que esse era o caminho, né? Era importante repensar a Barbacena como a cidade dos loucos, né? Tirar desse cenário, repensar essa lógica, mudar a lógica do cuidado, né? Ou seja, passar a cuidar das pessoas conforme elas devem ser tratadas, né? Então, nós iniciamos esse processo com a criação do CAPS, que era importante ter um CAPS na cidade, para que desse suporte, para que a gente fizesse a saída dessas pessoas do hospital psiquiátrico, né? E quando nós iniciamos esse processo, nós entendemos assim, que imediatamente, logo em seguida, era instantâneo. As pessoas saíam do hospital, elas mudavam as suas feições, elas mudavam a sua aparência, elas começavam a desejar coisas que elas talvez nunca tivessem pensado em ter ou em viver. Enfim, é a frase básica da luta antimanicomial. Assim, a liberdade é terapêutica e é mesmo, né? Durante todo esse período, nós fizemos essa transição do hospital para as residências, do hospital para a residência. Inicialmente, a gente não tinha muita clareza. É interessante, nós começamos assim sem parâmetro, não tinha no Brasil ainda um parâmetro, não existia uma regra, não existia um protocolo para fazer isso. E nós fomos fazendo isso da forma que a gente entendeu que era a forma mais humana possível. Assim, a questão da liberdade escreve um ponto final, na verdade é porque não vai ter mais morador em hospital psiquiátrico. Depois de 27 anos, não vai existir mais, né? Ninguém morando. Porque a lei é clara nisso, né? As pessoas não podem mais viver em hospital psiquiátrico. Então, isso trouxe para a gente, a lei nos deu um impulso que a gente já estava fazendo, as normativas também, mas foi importante caminhar nesse sentido, de que entendendo claramente que ninguém deveria viver no hospital. Então, com a saída dos últimos agora, eu acho que a gente fecha um ciclo, né? Eu acho que é o encerramento de um ciclo, sabe? Que nós iniciamos e agora, de fato, nós vamos conseguir concluir esse trabalho de muitos anos e de muitas pessoas. E essas pessoas pagaram um preço muito alto por não ter essa medida, né? Elas foram para o hospital e ficaram uma vida inteira, né? Então, eu acho que a gente precisa de refletir sobre isso, né? Que o ser humano tem que ser cuidado aonde ele tem vínculo, onde ele tem laço, com a família, com os amigos, né? A 10.216 ela só aconteceu porque existia uma violação de direitos enorme em cima de um grupo de usuários que tinham sofrimento mental. Então, eu acho que a gente tem que refletir. E assim, o que a gente está pensando para as próximas gerações? Eu acho que o museu está aí para ver, a história está aí para ver, os documentários estão aí, né? Os livros estão aí para dizer que isso não pode acontecer, né? É um registro terrível que o Barbacena tem, né? Eu acho que por isso que foi muito importante fazer essa desconstrução dessa lógica manicomial. Tentar desconstruir essa lógica manicomial dentro do município de Barbacena. E dentro do Brasil, de modo geral, né? Porque isso aconteceu, não foi aqui, isso foi em todos os lugares, no território nacional. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a esse cuidado, para que a gente não repita os mesmos erros. As residências terapêuticas é um serviço do SUS, né, que foi feito para dar moradia a pessoas que passaram por um longo período de internação psiquiátrica. E assim, é importante falar que o critério mínimo é que a pessoa venha de um hospital psiquiátrico com no mínimo 2 anos de internação, porque o foco da residência é receber esse tipo de pessoa, né, essas pessoas que passaram por um longo período de internação.
né? Então, a ideia da residência é dar moradia física para essas pessoas, mas, para além disso, devolver para elas a reabilitação psicossocial. Na maioria das vezes, ela é totalmente perdida dentro do hospital, né? Então, são sujeitos que vêm morar numa residência, num território físico, mas que perderam todas as habilidades do dia a dia. Então, são pessoas que hoje precisam ser trabalhadas para que elas tenham essa reabilitação. E para que isso aconteça, nós temos hoje na residência 6 referências de nível superior que trabalham dentro dessa direção assistencial dentro das casas. Então, nós temos cuidadores e serviços gerais também que ajudam e auxiliam nesse processo. Então, a gente busca o tempo todo resgatar a autonomia do sujeito e encontrar nele o maior potencial para que a gente consiga trabalhar e devolver isso para ele no dia a dia. Hoje nós temos 22 residências espalhadas em vários bairros de Barbacena. Elas são casas como as nossas, assim, comuns, elas não são identificadas, então se alguém sabe que é uma residência é porque conversou com alguém dali, algum vizinho, mas elas não têm esse estigma da gente diferenciá-las enquanto residências. O meu papel hoje é auxiliar as 6 referências técnicas, que são essas profissionais de nível superior, ajudar elas a conduzir dentro de um plano assistencial toda a condução das residências e também os moradores, serviços gerais, cuidadores. Então eu entro dentro desse processo no geral, ajudando a conduzir tudo, tanto a questão burocrática como a questão assistencial. No meu ponto de vista, tanto pessoal como profissional, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas assim, que existem. Porque a gente vê o resgate de um indivíduo na sua totalidade, sabe? A gente faz resgate de vínculo familiar, a gente faz resgate de identidade. Eu costumo dizer isso, que esse resgate de identidade ele está para além da documentação física, que a gente também faz, né, com eles, mas é esse resgate mesmo da pessoa se encontrar novamente, entender quem é ela, ter novas escolhas, uma nova identidade no total, porque no hospital isso é retirado delas, né? E a gente vê isso na prática, eu vejo isso dentro do meu trabalho e eu levo isso pro meu pessoal também. Como que é incrível você ver a evolução de uma pessoa que sai sem nenhum tipo de desejo e hoje ela, às vezes eles brigam com a gente porque algumas coisas que eles querem a gente talvez entende que não é tão bacana, mas a gente tem que aceitar porque é o desejo dele. E por fim a gente entende que isso significa que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, né? Quando eles contrariam alguma coisa, quando eles vão contra algo que a gente entende que não é bacana, significa que hoje ele tem o poder da decisão, de escolha, né? E é magnífico a gente ver isso na prática. A residência terapêutica hoje, ela funciona da seguinte forma: ela tem os cuidadores, que são as pessoas de nível médio, que trabalham nessas casas, e elas têm o apoio também dos serviços gerais, que são as pessoas que trabalham, que dão apoio para os moradores. A função, inclusive, do técnico de referência, ele vai muito além da gestão da casa, né? A gente trabalha com essa proposta de resgate, de autonomia, e para que isso aconteça, a gente sempre fala que a nossa proposta é devolver a chave da vida para essas pessoas, tudo aquilo que elas perderam no processo de institucionalização, no processo de hospitalização, elas vão resgatar nessa casa. Então, para que isso aconteça, a gente precisa aprender e a gente trabalha em equipe. E essa equipe conta com cuidador, essa equipe conta com os serviços gerais, e para que isso ocorra de uma forma harmônica, a gente precisa que exista uma interação, um respeito pelos moradores. Nós tentamos fazer com o outro e não pelo outro. É importante a gente voltar a dar voz para essas pessoas. Então, a gente trabalha muito isso com a equipe de trabalho, que é importante valorizar quando eles escolhem a própria comida, quando eles escolhem o corte de cabelo que eles querem fazer, quando eles decidem onde eles querem ir, quando eles decidem voltar a estudar. A gente tem inclusive casos exitosos aí de pessoas que voltaram a estudar, pessoas que inclusive hoje em dia trabalham até de carteira assinada. E isso é o quê? Isso é uma aposta no sujeito, isso é uma aposta de que ele é capaz, isso é um resgate de vida. Na verdade, os moradores de residência, eles têm inclusive um poder de compra. Então, taxista já conhece os moradores, comerciante conhece os moradores. Então, quando eles chegam em loja, quando eles chegam para comprar algo, eles são extremamente bem recebidos. Por quê? Porque, na verdade, eles têm um poder de compra. Quando aconteceu, quando as residências, na verdade, elas surgiram, existia muito preconceito.
de vizinho, da comunidade, de pensar assim, poxa, mas esse pessoal está vindo de hospital, vai ser meu vizinho? Porque a proposta de casa é casa como é a minha casa. Mas hoje em dia, a vizinhança, na verdade, funciona inclusive como uma rede de proteção. Trabalhar em residência terapêutica é uma desconstrução de saber. Por quê? Porque você, na verdade, aprende com eles. Você aprende no dia a dia, não existe trabalhar com pessoas, né? Trabalhar na área de saúde mental, a gente tem que desconstruir muito isso dentro da gente. Então, tem situações na casa que são eles que te direcionam qual a melhor forma de manejar com aquilo ali. Então, eu acho que esse processo de desconstrução, esse processo de ver o outro como pessoa, isso é muito gratificante e isso a gente leva para a nossa vida, isso a gente leva para o nosso crescimento e para a nossa vida pessoal. A liberdade escreve um ponto final. 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 Então, o trabalho em RT, ele realmente é um desafio, né? Porque o nosso desafio é transformar vidas. A gente tem que encarar isso com muita dedicação, porque nós não estamos aqui apenas para fazer as tarefas básicas do dia a dia, igual às vezes é feito. Nosso serviço ele vai exigir muita empatia, escuta ativa sempre, muita paciência. Eu costumo dizer que, assim, que quem vem para a residência e realmente fica por muitos anos é porque ele vem com muita dedicação mesmo no que faz, porque a gente está aqui realmente para estar ressignificando vidas. A gente viu bastante coisa, a gente viu como que eles desenvolveram, né, de lá para cá. E tipo assim, também o mais importante é a questão de escolha deles mesmo, sabe? Por exemplo, às vezes um gosta mais de mexer na cozinha, outro gosta mais de mexer no quintal. A gente foi fazendo esse teste, sabe? Saindo, um gosta mais de ir na padaria, de repente um cinema, um circo, sabe? A gente foi, nesse período, assim, a gente foi testando essas coisas, do que eles gostavam, do que não gostavam. A gente foi trabalhando de acordo com o tempo, ele gostou e quis ir. A gente foi conhecer a praia. E quando ele pisou na praia, assim, aquele olhar dele, assim, sabe? Não precisava falar mais nada, sabe? Da realização de um sonho. O sentimento pra gente é de gratidão, né? Porque tipo, você sabe que você construiu ali e tá tendo resultados. Então, eu acho que essa desconstrução do hospital para um ambiente de casa, eu acho que isso é o mais marcante, sabe? É o que eu estava falando há pouco. Querer escolher, hoje eu gosto de comer um doce de amendoim, por exemplo, sabe? Coisas simples que acho que no hospital, imagino que no hospital não tinha, sabe? E aqui na residência terapêutica, na casa, eles têm, sabe? Dá conta de falar, isso eu não gosto. Você nunca vai ver o Zezé, um cadeirante, ele não fala direito, e você nunca vai chegar aqui, você vai ver o Zezé em um dia ruim. O Zezé tá sempre alegre, sempre sorrindo, sempre brincalhão. Então, com isso, eu acho que a gente aprende a reclamar menos, porque às vezes a gente reclama por coisas bobas. Gratidão por poder fazer, mesmo que seja um pouquinho, né? Fazer parte dessa mudança de vida deles, né? A gente ficava preso, vamos sair, eu tinha vontade de sair, você agora quer mesmo... Agora que eu tenho vontade de sair de lá, eu nem ligo para sair mais não, agora eu tenho liberdade. Eu saio no mercadinho, não me preocupa, eu saio, ver a hora que eu quiser. A Tânia me deu ordem de eu sair de noite, eu que não gosto de sair de noite, não. Cedo eu costumo ir lá para almoçar no Sal da Terra lá, que tem o menino lá, gosta muito de mim. As cuidadoras já trazem o café para mim aqui. Fala, me se não der um pouco de cabra, que tu está gostoso. Saí daqui cedinho. Arrumei minha casa, fui lá fazer, de vez em quando eu vou lá fazer. Eu passo e as cuidadoras adoram minha pipoca, você gostou? Vivia internando, vivia dormindo pela rua, no caso, quando era andarilho. Quando era internado era só injeção aqui. E era uma vida muito, mas muito ruim mesmo. E se eu parei na residência terapêutica porque eu encontrei o meu lugar, né? Encontrei meu porto seguro. Vim para a residência de pouco, eu tenho 16 anos, como eu falei. No começo eu fazia muita coisa, ajudava muito no dia a dia da casa, mas agora eu fico mais no quarto e eu não fico no quarto à toa. Eu fico lendo, fico preparando pregação, eu fico ensaiando salmo. Gosto muito de cantar também. Eu canto aqui em casa, eu fazia aula de canto, agora eu faço exercício para voz. Porque eu tenho um zelo danado assim com a minha veste de eu cantar o salmo.
ela está pendurada lá que eu chego e lavo. Quando eu chego da mesa, já passo um sabão nela, já lavo, já penduro bem alto para ninguém tocar nela, para ela não manchar, porque ela é branquinha. Eu tenho aqui o texto, esse texto ele caminha comigo e não é apenas por enfeite. Não é por enfeite que ele está aqui, eu rezo o texto todo dia, eu rezo o rosário todo dia. Cada texto que eu rezo, eu peço para uma situação, porque eu ando com ele na rua rezando, porque eu já ocupo o tempo que eu estou andando e rezando. Eu vou daqui na Igreja da Piedade, eu rezo um texto. Quando eu volto, outro texto. E também aqui, que representa a minha liberdade, que a Thaís falou, né? A chave da casa, quando eu posso abrir o portão para entrar e para sair, coisa que eu sempre sonhava com a casa, o que eu preciso, né? Eu compro meu produto de higiene, compro roupa. Isso para mim é a liberdade. Igual eu ia na Rua 15, eu pintava pano de prato. Pegava o ônibus, né, o São Francisco e ia. Aí eu vou, o pessoal tudo, quando eu vim para cá, o pessoal tudo, quando eu andava, não tinha quebrado essa perna, aí todo mundo perguntava, como é que você chama? Eu falava, meu nome é Elza. Um dia você vem na minha casa aqui? Assim, eu venho. Aí começou todo mundo a conhecer eu tenho um cadão de amigos. Essa casa aqui também eu gosto delas tudo, eu gosto dela. Delas tudo, das cuidadoras e a faxineira também gosto. E as minhas amigas, tudo aqui eu gosto dela. Eu não vou falar que eu não vou gostar dela, porque eu gosto delas mesmo. Ajudo com uma passa mal, ajudo também assim, tá? Que é assim, ela, a Elza, me ajuda aqui, aí eu ajudo ela, tá, de tudo, assim. Essa aqui é minha amiga também, a Margarida, mas eu não quero sair daqui mais não. Só quando eu morrer. As cuidadoras aqui é muito boazinha, leva a gente no médico, tudo, e eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui. Depois de tanto tempo na Secretaria de Saúde, ainda na presidência da FHEMIG, este é um dos momentos mais marcantes, se não o mais marcante de toda a minha carreira. Eu me lembro ainda lá atrás, com o presidente da FHEMIG, que eram mais de 100 pessoas morando na colônia, e a gente começando esse processo, né, de facilitar a saída de um por um, né, inserção na sociedade, a ida para residências terapêuticas. E eu me lembro com clareza como isso sempre me emocionou. E chegar agora no final, com os últimos 14 moradores, saindo para uma nova SRT, uma nova casa humanizada, isso é de fato histórico para mim e certamente para toda a sociedade. Uma reparação de algo muito errado que aconteceu no século passado, uma parceria que nós temos com o município nesse processo, e fico feliz de poder estar aqui falando com vocês e vivenciando isso. Separar pessoas por diversas maneiras, de uma forma súbita, como acontecia no século passado, é uma coisa que nunca mais pode acontecer. Nós temos que ter o registro histórico disso. Nós temos que falar para todo mundo que foi errado, para que isso não se repita nunca mais. Então, é um momento de muita emoção para todos nós que somos a saúde pública e certamente vou levar para sempre isso dentro do meu coração. Bom, eu sempre gostei de histórias, principalmente histórias que têm um final feliz. E essa é uma clássica história com um final feliz. Nós estamos falando de 14 vidas, 14 histórias, 14 pessoas que vão poder ter uma dignidade muito maior no seu finalzinho de vida. Eu me lembro de uma conversa com o Padre João Henrique, há uns 12 anos atrás, onde ele falava sobre todo o peso, inclusive espiritual, que Barbacena tinha, por aquilo que aconteceu no passado no Hospital Colônia. Falar também do Hospital Colônia, a gente precisa contar um pouco dessa história, principalmente das pessoas que ficaram invisíveis ao que se conta até hoje. E eu não estou falando dos pacientes, primeiramente, eu estou falando dos profissionais. Ali naquele hospital foram diversas pessoas que doaram sua vida, se dedicaram, trabalharam muito, adoeceram junto com os pacientes, e tem vários relatos, que passaram por esse processo, daquele período caótico do Colônia, numa mudança de gestão do Colônia, e depois vindo pós-lei antimanicomial, já com o projeto da Desinsto. Os que viam aqueles horrores que aconteciam ali dentro, que ficavam sem ação, que não tinham instrumentos para poder tentar melhorar aquela situação, aquela condição daqueles pacientes, e sofriam juntos, como eu disse, adoeciam juntos também, mas se dedicavam.
Tem relatos de profissionais que morreram ali no Colônia também, se dedicando para aquelas pessoas. A gente precisa lembrar deles também. Alguns estão entre nós ainda, trabalhando até hoje, passaram por toda essa fase e tem vários relatos positivos, né? Várias histórias. Hoje eu escutava uma história de uma profissional que trabalhou no Colônia, que falava que no início ela não conseguia comer, porque ela chegava lá, ela tinha que comer a comida que era servida para aqueles pacientes e que não podia nem ser chamado de comida. E ela não conseguia comer lá e chegava em casa, ela ficava se lembrando daquela comida e não comia também, ao ponto dela ter anemia, ela teve alguns problemas de saúde por conta disso também. Mas lutava para tentar mudar a realidade daqueles pacientes. Essas pessoas, muitos desses documentários, histórias, livros, não contam dessas pessoas que se dedicaram ali e continuam se dedicando para fazer da saúde mental uma realidade diferente hoje aqui no nosso município de Barbacena, e já é uma realidade diferente. E agora a gente vem com um novo capítulo nessa história, tirando os últimos pacientes ali do Hospital Colônia, os remanescentes, 14 pacientes. É uma dívida histórica que nós temos, uma dívida com a sociedade, que o poder público tem, porque ali foram diversas histórias enterradas ao longo de décadas, não só de pessoas de Barbacena, mas de todo o nosso país. E agora, pegar esses 14 pacientes que estão bem cuidados, mas tirá-los de um ambiente hospitalar e trazer para um ambiente aconchegante, que é esse que a gente está aqui agora, não tem preço. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, se pudesse escolher aonde você passaria os últimos dias da sua vida, tenho certeza que não seria num ambiente hospitalar, seria num ambiente acolhedor e aconchegante, como que nós estamos preparando para essas 14 pessoas, para essas 14 vidas, que mesmo que seja no finalzinho da vida delas, a gente vai conseguir escrever uma nova história. Deixar mais uma vez o meu agradecimento aos profissionais que ali trabalharam, se dedicando para tentar fazer uma saúde mental justa, honesta, digna, tentando levar dignidade para esses pacientes. A todos que se empenharam para a gente chegar nesse dia de hoje, eu falava aqui do Padre João Henrique, que foi a primeira pessoa que falou comigo sobre isso. Lá atrás, há muitos anos, quando um dia a gente precisava chegar nesse dia, que nós vamos chegar agora, no dia 25. A gente precisava tirar os últimos pacientes do Hospital Colônia e enterrar de vez essa história e começar uma nova etapa. E é isso que a gente está fazendo agora, começando uma nova etapa e principalmente para esses pacientes que vão ser acolhidos aqui com todo o amor e carinho. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me deu ao longo da minha vida. E essa é uma das maiores oportunidades que Ele me deu e sou muito grato a Ele por participar desse momento. Por Deus ter me escolhido para estar aqui e o povo também, justamente nesse momento da história em que a gente pode ressignificar essas 14 histórias, 14 vidas. Então é um misto de sentimentos hoje no meu coração, de gratidão, de alegria, de responsabilidade, inclusive, por assumir um serviço tão grande, tão sério como esse. É uma construção que já vem há anos que nós já estamos discutindo sobre essa construção, sobre essa possibilidade, com as limitações que se existia na rede, e agora com esse novo serviço a gente consegue trazer essa nova oportunidade para esses pacientes, mas o sentimento aqui no meu coração é de gratidão, gratidão mesmo. A Deus, primeiramente, pela oportunidade, e as pessoas que têm acreditado nesse projeto, que acreditaram e compraram esse projeto junto conosco, assim como o governo do estado, a equipe da FEMIG, a equipe da Secretaria de Saúde, todos os nossos que trabalharam conosco para a gente chegar nesse dia, a minha gratidão. É um ponto final, de fato, né? E a gente viu que tem um paciente que está institucionalizado, né, há 58 anos. Ele passou a vida hospitalizado. E assumir esse serviço em termos de gestão é a gente garantir direitos. A saúde de Barbacena ela tem passado por uma reestrutura, né? Uma fase muito boa de reestruturação em todos os âmbitos, desde a atenção primária, a atenção especializada, a rede hospitalar, a rede de urgência e emergência, e agora a gente está falando da rede de atenção psicossocial. E falar da reestruturação da rede de atenção psicossocial inserida nesse contexto em que ela já se coloca como referência para o estado de Minas Gerais, para o país e até internacionalmente, né? Inserindo essa nova casa de acolhimento terapêutico é gratificante demais. Eu quero falar que esse serviço de desinstitucionalização, essa ação, né, tão importante, ela não se iniciou comigo, né? Tem um trabalho feito de anos aqui dentro do município, né? Mais de 400 pessoas desinstitucionalizadas. Então é dar dignidade, sabe, a essas pessoas. Fui fazer uma visita técnica com os conselheiros estaduais e aí uma das conselheiras abordou um dos nossos
pacientes. E aí ela chegou perto dele, pôs a mão sobre a perna e disse assim, bom dia, tudo bem? E a primeira palavra que ele falou foi alta. Então, dali eu já fiquei emocionado, porque esse morador, ele está ansiando por ter alta, por ter uma casa, por ter um fim digno, porque já passou tanto tempo institucionalizado, né, naquele ambiente ali, que com certeza a equipe da FEMIG cuidou muito bem, mas ali não é o ambiente para ele, ali não é a casa dele, não é ali que ele vai ter pertencimento, não é ali que ele vai ter o cheirinho do café sendo feito, né, porque é um hospital, é um ambiente hospitalar. Eu quero dizer muito obrigado, né, primeiro pela confiança em nós, porque quando a gente está falando desse projeto, né, não é só inaugurar um serviço novo. A gente está falando de 14 vidas que estão sendo entregues para nós, toda a equipe nossa, cuidar. Então eu quero primeiro agradecer ao autor dos autores, primeiro a Deus, né, por nos dar a oportunidade de conduzir esse serviço daqui para frente. E obrigado a todos os gestores que nos confiaram isso, né? Ao Fábio, secretário de Estado, ao prefeito Carlos Du, né, que nos desafiou a assumir esse serviço, mas ao mesmo tempo confiou na nossa capacidade de construir isso da melhor forma possível. E um agradecimento especial à nossa equipe da Secretaria de Saúde, a equipe de saúde mental, as pessoas que estão do nosso lado fazendo isso acontecer. A Casa de Acolhimento Terapêutico marca a história de Barbacena e para sempre. Nós estamos escrevendo o ponto final. De ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem.